Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Um dos títulos dado a Jesus é Senhor. Ele é muitas vezes chamado de Senhor. Muitos não sabem, mas no Velho Testamento, quando fala do Senhor, está falando de Jesus. Jesus, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus, o Filho, foi escolhido para lidar com o planeta Terra, porque ele é o nosso representante. E é um assunto um pouco demorado, quem sabe uma hora a gente fala sobre isso, mas quando fala lá no Velho Testamento, o Senhor fez isso, o Senhor abriu o Mar Vermelho, o Senhor estava na coluna de fogo e na sombra durante o dia, é Jesus, ok? O apóstolo Paulo deixa bem claro isso, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, ok? Verso 4, ele fala que era Cristo, aquela coluna, tanto de dia quanto de noite. Bom, o que isso significa para nós? Significa que Cristo deve ser o nosso Senhor. Mas significa mais um pouco. Significa que ele deve ser o único Senhor. Pois a Bíblia diz muitas vezes que Cristo é o único Senhor. Ele mesmo disse, eu sou Deus e fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, fora de mim não há outro. Também diz isso. Isaías capítulo 45, pode ver lá mais ou menos a partir do verso 20. Então, nós não temos outro Senhor a não ser Cristo. Quando é dito, por exemplo, a Nossa Senhora, isso aí foi uma criação do homem, porque na Bíblia não cita uma vez Senhora para Maria. Maria nunca foi, na Bíblia, chamada de Senhora. Nós temos um Senhor, e isso é uma forma como Deus sempre lidou com a humanidade, né? Mas também não quero falar sobre isso, sobre Deus se apresentar como um homem, né? Eu não vou falar sobre isso. Então, qual é o impacto que isso traz para a sua vida? Qual é o impacto que isso deve trazer para a nossa vida? Saber que Ele é o Senhor? Quando nós cremos que Cristo é o Senhor, Ele é que comanda a nossa vida. A nossa vida está em submissão à vontade de Deus, aos conselhos de Deus, à maneira como Cristo pensa. O apóstolo Paulo diz assim, haja em vós a mesma mentalidade que houve em Cristo. Então, nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que ser submisso a Ele. Existe muita gente que diz que aceita Jesus como o Senhor, mas é apenas da boca para fora, ou então de uma forma religiosa, que eu já disse aqui no canal, não serve para nada. Sabe, você tem uma imagem de Jesus na tua casa, e você acende vela, e fala que você é devoto do Senhor, sabe, às vezes na Bahia, do Senhor do Bonfim, não tem peso nenhum. Isso é só um ritual religioso. Quando você é submisso à vontade de Deus, quando você pratica aquilo que Jesus ensinou, não aquilo que você acha certo, não aquilo que você acha o melhor, mas aquilo que Ele claramente disse que nós devemos fazer, só assim é que você realmente tem a Jesus como o seu Senhor. Há pessoas que seguem determinadas igrejas e o Senhor delas é o pastor local. O pastor, ele pode até falar contrário ao que Jesus falou, mas elas estão num estado tão submissivo que elas seguem o que o pastor fala, acima do que o que Cristo fala. É incrível, não é? Mas é o que acontece. E não é só em igreja evangélica, não. Todas as denominações religiosas têm um problema sério em seguir o que Jesus ensinou, em seguir o que Jesus
exige de nós. A gente fala, Deus exige alguma coisa de nós? Mas com certeza. Até porque, eu repito, Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor dos anjos. Né? Ele é o Senhor do mar. Não é Iemanjá, nem é Netuno, ou algo, Poseidon, qualquer coisa assim. Ele é o Senhor do mar. Ele é o Senhor do ar, da terra, do fogo, os 4 elementos que são sempre apresentados. O apóstolo Paulo diz em Hebreus 11, o nosso Deus é um fogo consumidor. Né? A Bíblia apresenta Deus como um fogo, chamando-o também de labaredas eternas, em Salmos. Então, Jesus é a água da vida, né? Então Ele é o Senhor de tudo isso aí. Tudo está, o universo está sob as ordens de Cristo. E é engraçado que até um animal pode seguir essas coisas, mas o ser humano é rebelde contra Deus. Ele não quer seguir aquilo que Cristo ensina e aquilo que Cristo exige. Porque Cristo é misericordioso e nós não sentimos as consequências do pecado de maneira, como eu posso dizer assim, momentânea, não é a palavra exata que eu quero, imediatamente, né? Então, por exemplo, quando nós falamos, olha, não faça tal coisa porque isso faz mal para a tua saúde. E aí a pessoa faz e fala, não estou vendo nada, não senti nada, não fez diferença alguma. Tá? Então, a punição do pecado, olha, não estou falando de Deus, o próprio pecado traz punição para nós. A punição do pecado nem sempre é instantânea. Muitas vezes, a misericórdia de Deus ainda bloqueia a ação do pecado, até onde for possível, mas chega uma hora que você quer tanto aquilo na sua vida, e aí Deus não tem mais como te libertar disso. Você tomou a sua decisão através do livre-arbítrio. Mas eu queria voltar nesse ponto da misericórdia. Cuidado quando você segue os seus caminhos, ao invés de seguir os caminhos de Deus, e porque você está sob a misericórdia dele, você acha que está fazendo certo, mesmo na tua consciência, dizendo que está contrário a Cristo, porque você não vê consequências, você fala, eu não vejo consequência alguma, então não estou errado não, Cristo permite que eu siga a minha vida, eu sou o dono da minha vida. Né? Muitos adoram essas frases de coaches e terapeutas e outros, eu sou o dono da minha vida. Né? Então, quem fala isso não tem a Cristo como Senhor e parece que não tem planos também de ter a Cristo como Senhor. Mas olha, eu vou encerrar o vídeo agora dizendo o seguinte, quem não tem Cristo como Senhor agora, não vai ter Cristo como Senhor nunca. Na vida eterna também não. Se Cristo não é o Senhor da tua vida agora, Ele não vai ser o teu Senhor na vida eterna, porque Deus não força obediência. Jamais. Ele deixa você decidir, Ele deixa você fazer o que tem que ser feito. Você já fez algum sacrifício por Cristo? Você já fez algum sacrifício porque Cristo é o Senhor da tua vida e você teve que matar o seu eu? Você teve que crucificar o seu eu em algum instante da tua vida e você aceitou porque Cristo é o seu Senhor, é o vosso Senhor? O vídeo de hoje está muito ligado ao próximo vídeo. Eles têm uma coisa em particular, um link entre os dois, um elo entre os dois muito grande. Não perca o próximo vídeo. Vai ser muito importante e pode mudar a sua vida. Esse vídeo que eu acabei de fazer é muito simples, mas ele pode mudar a sua vida. Se você analisá-lo com calma e com oração, e se você permitir que Cristo seja o Senhor da tua vida, aí você vai ver os benefícios que isso traz. Você vai entender coisas que até hoje
você não entendeu. E você vai entender coisas espirituais que o homem carnal não compreende. Por favor, deixe o seu like no nosso vídeo. Eu peço, por favor, que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder para nos ajudar, para ajudar a fazer a obra de Deus, ok? Você fazendo isso está ajudando para que mais pessoas conheçam a vontade de Deus, tenham suas vidas transformadas e tenham vidas vitoriosas em Cristo Jesus. Amém.